Rabi, bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Como pode um homem nascer sendo velho? Pode, porventura, tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne. E o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes de te ter dito: necessário vos é nascer de novo. O vento assopra onde quer. E ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Como pode ser isso? Tu és mestre de Israel e não sabes isto. Na verdade te digo que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que vimos, e não aceitais o nosso testemunho. Se vos falei de coisas terrestres e não crestes, como crereis se vos falar das celestiais? Ninguém subiu ao céu, senão o que desceu do céu. O Filho do Homem que está no céu. E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou seu Filho ao mundo não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. E a condenação é esta: que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque suas obras eram más. Porque todo aquele que faz o mal odeia a luz e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus.
inveja do Nicodemos, né? Eu pensei que eu ia sair de casa para assistir o filme, eu ia reclamar. É só para dar uma dica do que é o assunto de hoje, né? A gente reserva uma terça-feira do mês para fazer um estudo sobre o livro dos Espíritos. Atualmente a gente está na parte 2 do livro, iniciando o capítulo 4, que fala da pluralidade das existências. Então hoje nós vamos iniciar esse capítulo, e é um capítulo longo, certamente nós não vamos conseguir cobri-lo todo. A ideia é que a gente aborde os 3 primeiros itens, né? Nós vamos falar de reencarnação, nós vamos falar da justiça da reencarnação e a encarnação em mundos diferentes, tá? E esse vídeo que a gente viu no começo nada mais é do que Jesus revelando para Nicodemos essa faceta da nossa vida, né? De que nós, para um dia encontrar o reino de Deus, devemos nascer de novo, né? E nascer quantas vezes forem necessárias. E essa mensagem trazida pelo Espiritismo de forma mais clara, ela muitas vezes pode ser mal compreendida, no sentido de que algumas pessoas entendem que vou ter quantas chances eu precisar, então eu não preciso, digamos, me preocupar com isso agora. Não é bem assim. A ideia dessa mensagem de Jesus é alertar a cada um de nós de que essa transformação ela é possível, né? E ela não precisa de muito tempo para ocorrer. Ela precisa sim de um comprometimento sincero nessa intenção, né? Mas vamos seguir aqui no que diz o Livro dos Espíritos. Esse trecho da reencarnação inicia na questão 166. Lembrando que a gente já estudou, por exemplo, a classe dos espíritos, onde Kardec classificou em espíritos puros, né, espíritos bons, que essa classificação a gente vai galgando, né, à medida com que vai angariando virtudes, né, e se livrando das nossas más inclinações. E aí Kardec pergunta para os espíritos sobre a alma que não atingiu a perfeição durante a vida, ou seja, aquele que não aproveitou essa oportunidade para fazer essa transformação, que é, claro, uma transformação difícil. O que é que acontece com aquela alma, com aquele espírito? E os espíritos são muito diretos. Eles submetem-se a uma nova existência. É uma nova chance que lhe será dada para que corrija os equívocos e aprenda novas lições, né? E aí Kardec vai aprofundar um pouco mais essa questão das novas existências, né? Como é que ela se realiza? Pela sua transformação como espírito. E aí os espíritos dizem que ao se depurar, a alma sofre sem dúvida uma transformação, mas que para isso necessita da vida corpórea, né? Os espíritos dizem que mesmo que no plano espiritual possa haver evolução, possa haver aprendizado, é na vida corpórea onde isso é colocado à prova, né? A necessidade de estarmos encarnados para submetermos a essas questões que estamos aprendendo, né? Seja através da reparação de falhas, seja através de vivenciar experiências novas que ainda não vivemos. E aí ele pergunta se a alma tem muitas existências corpóreas, né? Sim, nós temos muitas existências. Hoje, apesar de não sermos ainda espíritos muito elevados, já temos no nosso histórico, né, muitas existências, incontáveis existências. E ainda teremos muitas outras, porque a gente aprende que, estando aqui na Terra, nós estamos ainda numa escala evolutiva muito
aquém do que seria o espírito puro. Então, apesar de já termos vivido muitas experiências, outras experiências, muitas, ainda virão. Os que dizem o contrário querem mantê-los na ignorância, em que eles mesmos se encontram. Esse é o seu desejo. E aí é uma questão muito mais histórica, da época de Kardec, em que havia toda uma disputa de ideias entre filosofias reencarnacionistas, filosofias materialistas. Então, por isso essa observação dos contrários, né? Parece resultar desse princípio que, após ter deixado o corpo, a alma toma outro. Dito de outra maneira, que ela se reencarna em um novo corpo. É assim que se deve entender? E os espíritos são muito sucintos na resposta, sim. Não é de se imaginar que esse processo reencarnatório se desse no nosso atual corpo, né? Apesar de algumas doutrinas religiosas entenderem que um dia, no juízo final, uma data específica, os mortos serão ressuscitados para se submeterem a um juízo, né? Mas a gente confronta essas ideias com o conhecimento hoje científico, que é inegável em dizer que um corpo biológico ele se degrada, né? Não há condições daquele corpo, numa futura experiência daquele espírito, ser utilizado, né? Ele se degrada, volta a fazer parte do planeta na sua matéria, digamos assim, e uma nova oportunidade significa a adoção de um outro corpo. E aí fiquem à vontade, se alguém quiser fazer alguma observação, comentar, por favor. Isso é muito mais para ser uma conversa do que propriamente uma palestra. E aí Kardec pergunta para os espíritos qual é a finalidade da reencarnação. A finalidade é a expiação, melhoramento progressivo da humanidade. Sem isso, onde estaria a justiça? E aí ele vai falar um pouco mais na frente sobre a justiça divina e a reencarnação, onde a gente não tem como reconhecer essa justiça se a gente observar a nossa vida como um pequeno recorte que é essa existência material que estamos passando, né? A gente, não raro, reconhece irmãos que nascem na dificuldade, vivem na dificuldade, vão desencarnar na dificuldade, e não teríamos como imaginar uma justiça divina olhando apenas para essa situação, apenas para esse retrato, né? A reencarnação vem trazer esse conceito de forma bem mais ampla e mais objetiva. Kardec pergunta se o número de existências é limitado ou o espírito se reencarna perpetuamente. E aí eles vão explicar que a cada nova existência o espírito avança na sua evolução e dá um passo. Quando ele tiver atingido um grau de pureza onde ele não precise mais passar por esse processo, e aí sim se tornou um espírito puro, ele pode não mais reencarnar. Por que eu falo ele pode? Porque se a gente imaginar, por exemplo, Jesus Cristo, um espírito o mais adiantado que já passou aqui na Terra, ele, por um motivo muito nobre, se submeteu a um processo de vir à Terra, né? Então a gente não pode dizer, espírito puro não reencarna. Ele não precisa mais reencarnar, mas alguns, até para assumir missões, se submetem a esse tipo de limitação, entendendo que a encarnação é uma limitação para o espírito, porque o espírito está restrito aos instrumentos materiais que ele dispõe no corpo para se manifestar.
E aí Kardec vai perguntar se o número de encarnações é igual para todo espírito. E aí, voltando para aquela outra resposta, a gente já imagina que não. Se cada um tem o seu grau de adiantamento e a sua velocidade, é de se esperar que cada espírito tenha a sua trajetória, né? Apesar de estarmos todos num patamar similar, há alguma diferença de velocidade, né? Alguns espíritos podem alcançar esses graus evolutivos de forma mais rápida, outros vão levar um pouco mais de tempo. É certo que todos irão evoluir e todos estão dispostos a um dia atingir esse patamar puro, mas a velocidade vai depender de cada um. Em que se transforma o espírito depois de sua última encarnação? Um espírito bem-aventurado, um espírito puro, né? Aquele que já participa dos mundos divinos, aqueles que já recebem como missões coordenar outras orbes, né? É um grau de perfeição, tá? Que não exige mais do espírito esse processo de aprendizado ou de evolução. E aí Kardec pergunta para os espíritos sobre o que se funda o dogma da reencarnação. E aí a gente entra no tópico que fala da justiça. Sobre a justiça de Deus é a revelação, pois não nos cansamos de repetir. Um bom pai deixa sempre aos filhos uma porta aberta ao arrependimento. A razão não diz que seria injusto privar para sempre da felicidade eterna daqueles cujo melhoramento não dependeu deles mesmos? Todos os homens não são filhos de Deus? Somente entre os homens egoístas é que se encontram a iniquidade, o ódio implacável e os castigos sem perdão. E aí, nesse item, Kardec faz um comentário falando sobre esse processo da justiça divina. A justiça divina ela foi muito pouco compreendida até que uma proposta de entendimento como a reencarnação aparecesse para justificar essa justiça, esse entendimento, né? Como eu falei, como imaginar que há justiça para um irmão que nasce no sofrimento e desencarna no sofrimento, né? Qual foi a justiça para essa pessoa? Como eu falei, se a gente está observando um recorte, um retrato específico da existência atual, nós nunca admitiremos uma justiça plena. Como aceitar, por exemplo, uma criança que vem ao mundo com uma série de restrições físicas, mentais? Onde está a justiça divina com aquela existência daquela criatura que não há de se atribuir a ela qualquer causa que justifique esse sofrimento, né? E aí vem o processo reencarnatório explicar-nos, ou pelo menos nos esclarecer um pouco mais sobre essas questões, né? Questões essas que trazemos de longa data, um histórico muito grande de erro, alguns acertos também, que vão construindo a nossa situação atual, né? A gente costuma dizer que a semeadura é opcional, mas uma vez semeado, a gente vai colher o que plantou. Então, muito provavelmente, essas questões pouco esclarecidas são colheitas de questões plantadas lá muito atrás. Ah, então todo mundo que passa por isso é porque foi muito ruim e está pagando hoje. Não necessariamente, né? Essa generalização ela é muito perigosa, porque a gente sabe que muitas vezes aquele espírito está sendo um objeto, uma ferramenta para uma realidade maior que precisa ser vivenciada, né? Quem sabe a existência aquela situação de sofrimento não seja uma prova para todo o grupo
familiar que está junto àquele espírito. E aquele espírito está se colocando para ajudar esses familiares nesse processo evolutivo. Então, a gente não pode nunca generalizar e simplesmente atribuir a qualquer situação de sofrimento ou de prova simplesmente a causa num mal realizado no passado, né? Uma vez até conversando com a Carla Karenina, quando ela esteve aqui dar uma palestra, ela disse que a gente tem muito incutido no nosso entendimento de vida, né, a história do karma, que a gente paga coisas que a gente causou, né? A gente sempre estaria pagando um mal que cometeu. Mas muitas vezes a gente não compreende que a gente pode estar pagando um mal que a gente fez há pouco tempo, há um mês, há 2 meses, né? A gente, às vezes, numa comodidade, a gente atribui tudo a questões de vidas passadas. Ah, porque isso eu fiz muito mal no passado, eu estou passando por isso, e esquece muitas vezes de fazer uma análise mais objetiva da sua realidade atual, né? E tirando desse aspecto do sofrimento, o contrário também, e o Dharma? Sim, o que seria o karma positivo, né? O Dharma, o que você está hoje, talvez deixando de passar por algum bem que você causou a alguém ou algum grupo, né? Né? Exatamente. Isso é muito importante. E é interessante para que permita a gente essa melhor avaliação das nossas atitudes, né? A gente, analisando a justiça, a gente não pode deixar de colocar na mesma equação a providência divina e a misericórdia divina. Então, colocando no prato miúdo, a experiência vivida no mundo de provas e expiação podem ser um ou outro, ou a mesma experiência também pode ser os dois. A misericórdia divina, sim, fazendo com que a gente passe por uma situação para viver a mesma coisa uma única vez, para precisar repetir. Sim, sem dúvida. O sofrimento, ou a prova, ou a dificuldade. Muitas vezes a dificuldade não é sofrimento. A gente aqui encara como sofrimento. Sim. Até pela forma como a gente encara essa dificuldade, né? Muitas vezes a gente sofre pelo fato de não aproveitar essa oportunidade da forma que deveria aproveitar, né? A oportunidade que eu digo, essa situação a que somos submetidos, né? E que muito mais facilmente nos colocamos como vítimas, né? E já assumimos a posição de sofrimento. Então esse entendimento da reencarnação como sendo um instrumento da justiça divina, ele é muito importante para a gente compreender melhor e adotar uma postura mais otimista com relação às questões que vivenciamos, né? Coincidentemente, hoje à tarde, apareceu lá nas minhas notificações um videozinho de um canal que eu sigo sobre filosofia e um psicanalista falando sobre esses estudos que normalmente a gente vê, que diz, quais são os conselhos de quem está no fim da vida, né? Muitas vezes isso é usado em palestra, o cara no leito de morte, quais são as dicas que ele dá para quem está no começo da vida, né? E ele dizendo, olha, muitas vezes essas pessoas realmente se colocam numa posição de estarem lamentando não terem feito muita coisa, não terem estado mais próximo de fulano ou cicrano, ou não terem mais aproveitado a vida, porque realmente estão numa situação de muita fragilidade, né? Alguns estão doentes. Então, nesse momento, eles sentem essa carência afetiva. Então, vão lamentar não ter tido mais esse contato. Mas ele disse que, como psicólogo, 2 fatores eram muito importantes
para digamos, um final de vida tranquila. Aí eu estou me abstraindo um pouco do conceito espírita, né? Falando de um conceito meramente da visão do psicólogo. Ele dizendo que duas questões eram muito importantes. A primeira delas era ter uma visão otimista da sua vida. Entender que o que você fez ao longo da vida foi aquilo que você poderia ter feito e fez da melhor forma possível, né? Não imaginar que deixou de fazer o que deveria ter feito, né? Então a visão otimista do que fez na vida era o primeiro fator. E o segundo fator, que ele colocou talvez como mais importante, o desapego. Entender que fecha-se um ciclo, aqueles que ficam têm os seus ciclos para viver, que ele fez o que poderia ter feito, né? E que ali se encerra um ciclo. Outros ciclos virão, como a gente entende no Espiritismo, né? Mas que esses dois elementos eram, para ele como psicólogo, os que traziam maior conforto para aqueles que se aproximam do final da encarnação, né? Muito diferente desses conceitos que a gente vê mais ou menos em estudos, que diz, eu deveria ter aproveitado mais, ter me divertido mais, ter estado mais com a minha família, como diz a música lá, né? Ver o sol se pôr. Então essas duas questões são muito mais importantes. Uma visão otimista do que você viveu, ou seja, ter a consciência de que você viveu o que precisava ter vivido e cumpriu os seus objetivos da melhor forma possível, do que lhe foi possível. E o desapego, no sentido de, olha, eu estou fechando um ciclo, os que fiquem continuem com seus ciclos, né? Cada um tem o seu, toquem as suas vidas, não me cabe mais nada nesse processo, né? Eu achei bastante interessante. E aí casa com esse nosso entendimento, né? A cada encarnação um processo de aprendizado, de vivência, que é um passo que a gente dá nessa escada evolutiva. Teremos outras encarnações para viver novas experiências, avançar no conhecimento, né? Avançar no aperfeiçoamento moral, né? E o grande lance desse chamado que nos é feito é não estarmos repetindo experiências, né? Não estarmos perdendo oportunidades, tendo que viver repetidamente as mesmas coisas porque ainda não conseguimos vivenciá-las da forma adequada, né? Com licença, tem um trecho no livro que eu li, se eu não me engano, o livro é Bastidores da Obsessão, que falou com relação à psicologia. Eu lembrei de uma coisa, que o índice de suicídio aumentou muito, assim, duplicou. E tem pessoas que realmente tentam acelerar o processo do ciclo, né? Sim. E com relação a essa questão do suicídio, eu lembrei de uma frase nesse livro que é assim: tem muitas pessoas que estão se suicidando porque não aguentam mais, ai meu Deus, estão desestimuladas, acham que fez muita besteira nessa reencarnação, não sabe como sair, né, dessa, entre aspas, obsessão, e acaba se suicidando. E tem um livro, e tem uma frase que é assim: se você está reclamando de onde você está, aí é o melhor canto que você pode estar. Tem um conceito que diz que nós estamos vivendo a nossa melhor vida. Exatamente. Né? Se a gente aplica todo esse entendimento de que estamos num processo evolutivo, que a cada encarnação é um passo a mais que a gente dá, a certeza que a gente tem que ter é que estamos vivendo a nossa melhor vida, né? A nossa melhor versão que está transitando aqui nesse momento, né? E reconhecer com isso que podemos cometer erros porque ainda não somos perfeitos, né? Essa questão que tem como fundo um orgulho, que muitas vezes não é reconhecido como orgulho, no sentido de que eu não posso errar, né? Eu errei, fiz algo grave demais e me culpo. Por quê? Porque na base há um orgulho que não me permite reconhecer que eu sou falível, que eu sou imperfeito, que eu erro, mas que eu posso me levantar e fazer diferente, né? Isso é muito bacana nesse entendimento, né? Nesse reconhecimento de que estamos num processo e que não
podemos nos cobrar mais do que aquilo que realmente podemos produzir nesse momento, né? E aí Kardec vai agora trazer esse conceito da reencarnação com o conceito da pluralidade dos mundos habitados e das categorias dos mundos, que a gente viu nos capítulos anteriores, né? O Kardec vai cruzar essas informações. É importante, quando a gente pega o Livro dos Espíritos, que Kardec vem, desde o princípio, construindo um conhecimento, né? Às vezes a gente faz um estudo do Livro dos Espíritos meio que de forma aleatória, lê um trecho lá na frente porque é uma dúvida que você tem sobre determinado assunto, você vai em determinado capítulo e pinça uma informação. Mas quando a gente tem a oportunidade de estudá-lo realmente, toda a sequência, a gente vê que Kardec vem construindo toda essa base de conhecimento para, em cima dessa base, fazer essas reflexões, né? Então aqui Kardec vai misturar esses conceitos de evolução dos mundos, de categoria de espírito e categoria de mundo, e vai confrontar isso nesse processo reencarnatório, né? E aí ele pergunta para os espíritos se as nossas diferentes existências corporais se passam todas na Terra. E aí os espíritos vão dizer que não, mas nos diferentes mundos. As deste globo não são as primeiras nem as últimas, mas as mais materiais e distanciadas da perfeição, né? A gente viu que na escala evolutiva, a Terra, das 5 categorias, ela estaria na segunda, né? Talvez passando por um processo de transição para a terceira. Então ainda estamos num mundo bem pouco evoluído, né? Então é de se esperar que, se atingimos um patamar que não precisemos mais reencarnar na Terra, podemos ter novas existências em outros planetas. Se a nossa, digamos, velocidade de evolução não acompanhar a evolução do restante do grupo. Da mesma forma, se de repente a gente bate cabeça e se mantém no equívoco, a gente pode também ficar atrasado do grupo. É como uma escola. O grupo, a sua turma, está avançando, né? Você pode ser, em algum momento, colocado para repetir de ano, né? E aí pode ser que aquela escola não seja mais adequada para você, e você tenha que encarnar em outro planeta. Isso que os espíritos colocam nessas questões, né? A cada nova existência corpórea, a alma passa de um mundo para outro, ou pode viver muitas vidas no mesmo globo? Pode viver várias vidas no mesmo globo. Enquanto a existência dela estiver sintonizada com a evolução da humanidade encarnada naquela orbe, ele pode se manter naquele grupo, né? Até o momento em que haja alguma distorção, ou o espírito esteja aquém da evolução da humanidade, ou, de repente, se ele avançou mais rápido do que o restante. Aí sim, pode ser que ele venha a ter uma encarnação em outro mundo. Mas, digamos, se nós estamos todos aqui como um grupo, vivenciando experiências similares, num planeta de provas e expiações, muito provável esse grupo esteja galgando esses passos evolutivos como um grupo, né? Como uma sociedade, né? Podemos então reaparecer muitas vezes na Terra? Certamente, né? Isso a gente comprova quando eventualmente a gente tem contato com experiências, por exemplo, de regressão de memória, de experiências de vidas passadas, onde a pessoa submetida a um processo hipnótico de transe, ela consegue acessar essas experiências, né? Então há relatos de
vivências em outras épocas, aqui na Terra, fases históricas que são relatadas por aquele espírito, né? Quer dizer, não é a primeira vez que estamos aqui na Terra, não é a última, tá? Então, é provável que ainda venhamos a reencarnar muitas vezes aqui na Terra. E podemos voltar a ela depois de ter vivido em outros mundos. Seguramente podeis já ter vivido muitos noutros mundos, bem como na Terra. Aquilo que eu falei. A Terra também não é o único planeta de provas e expiações, né? Pode ser que a gente já possa ter tido experiências em outros planetas, e por algum motivo tenhamos sido trazidos à Terra para vivenciar uma nova situação, né? Na história, algumas civilizações fazem referências a povos destacados da média daquela civilização. E hoje, muitas vezes, numa tentativa de explicar isso, às vezes tenta se atribuir necessariamente a seres extraterrestres. Tudo bem, extraterrestres pode até ser que o termo seja esse mesmo, né? Espíritos que não evoluíram na Terra, mas que em dado momento encarnaram na Terra para difundir algum conhecimento, socializar alguma ideia que permitisse um passo evolutivo, ou muitas vezes segregados de um planeta que tenha evoluído e eles não tenham atingido o grau de evolução necessário para continuar naquele planeta e foram degradados para um planeta inferior, né? Se vocês buscarem a literatura espírita, fala muito dos degradados de Capela, os exilados de Capela, né? É o título do livro. Então, conta a história desses povos que, em determinado momento, não puderam mais participar da evolução de seus planetas e são realocados, né? E aí é interessante quando a gente começa a estudar no Espiritismo essa questão dos vários mundos habitados, que muitas vezes a gente, quando tem contato com esse conceito dos seres extraterra, né, extraterrestres, a gente imagina logo aquele marcianozinho verde viajando numa nave espacial, né, chegando aqui em algum local escondido, né, mas que muitas vezes esse conceito não seja necessariamente um conceito material, de um ser material vindo à Terra, muito mais um conceito de que há essa pluralidade de mundos habitados por outros espíritos, outras categorias, e que possa haver essa troca de informação, né? E muitas vezes uma troca de habitação para esses espíritos, né? E aí Kardec pergunta mais uma vez se é uma necessidade reviver na Terra. Não, a necessidade é da gente evoluir. Se for na Terra que é para ser, se é na Terra que vai ter as experiências que a gente precisa passar, então reencarnaremos na Terra, né? A depender do que a gente precisa se submeter, né? Há vários livros na literatura espírita que fala de espíritos que deixam de estar em uma vida num mundo feliz e retornam à Terra para encarnar na Terra para resgatar algum membro do grupo, algum familiar, alguém que ama de verdade, né? N livros que tem. O mais conhecido de todos, um Renúncia, né, que fala esqueci o nome dela, que renuncia à estada no mundo feliz em busca do cidadão que ela amava. Mas no livro Maria de Nazaré, fala da história da Sofia, né, que é o espírito que encarna como Maria, que já estaria, já sem a necessidade
de espiar nada na terra e vem para trazer Jesus, né? Que é uma responsabilidade muito grande. Tem também um relato sobre Bezerra de Menezes, né? Diz que Bezerra de Menezes, em determinado momento, foi chamado porque teria atingido um grau de evolução tal que já lhe permitiria encarnar em planetas mais evoluídos. E ele pediria permissão para continuar na Terra porque ele entendia que não poderia ser um espírito feliz sabendo que os irmãos ainda estavam num estado de infelicidade, né? Enquanto tivesse um irmão passando pelas dificuldades que passamos aqui na Terra, ele não estaria feliz em outro planeta. E aí ele pediria para continuar na Terra, né? São os grandes missionários que se submetem a estar aqui ainda, seja no plano material ou no plano espiritual, tentando nos puxar pelo braço, né? E aí Kardec pergunta se há vantagem em voltar a viver na Terra, né? Nenhuma vantagem particular, a não ser que verifique nisso uma missão. É o que o Tito comentou. Muitas vezes espíritos que já estão em outra escala evolutiva se submetem a essas missões, né? A pedido ou convidados, né? Para que retornem à Terra para realizar um trabalho junto a nós. E aí Kardec pergunta, não seria melhor continuar como espíritos? Não, porque ficaríamos estacionários, né? Esse é um conceito que particularmente eu ainda tenho alguma dificuldade, mas é um conceito que está bem claro nos ensinamentos colocados pelos Espíritos, que é dessa necessidade de estarmos na Terra, num planeta, encarnados, para colocar em prova todos esses ensinamentos, né? É como se, ao nos submetermos a uma encarnação, nós, privados da percepção mais ampla do espírito, estivéssemos ali em essência agindo com o nosso, com o que está realmente fixado na nossa evolução, né? A gente pode ir analisando pela busca pelo conhecimento, né? Sim. Você, no processo evolutivo, nós temos, como Kardec diz, como guia e modelo Jesus, né? Que é o espírito que nós sabemos que tem que ter conhecimento suficiente para construir o planeta Terra e fazer ele ser o que ele é. Então, um dia nós vamos chegar lá. Para aprendermos a condução da matéria encarnada, melhor. Você vai desenvolvendo o conhecimento no estudo, na vida, na busca pelo conhecimento, na filosofia, na arte, na ciência, na química, na matemática. E nós sabemos que a evolução moral é uma consequência da intelectual. Então você busca a evolução. Eu acho que nesse sentido é que Kardec quis falar. A evolução intelectual se dá muito mais rapidamente e facilmente na matéria, pela busca, pelo aprendizado e o conhecimento da manipulação da matéria. Em outro item, ele fala, inclusive, que nós estamos encarnados para experimentar a matéria, né? Para agirmos, inclusive, como co-criadores de Deus, atuando diretamente na matéria. O Príncipe do Egito, é um livro fantástico, fala de um capelinho que veio como egípcio, né? Como faraó, e ele, muito mediunidade, morreu novo, suspeito que seja aquele de Tutankhamon, né? Morreu novo e retorna à pátria espiritual e é levado a um planetóide para que ele e um outro espírito transformem aquele planeta deserto num mundo habitável. É um livro espetacular.
E aí Kardec continua nessa sequência de perguntas, quase que como levando os espíritos à exaustão nesse entendimento. Talvez, eu imagino que esses ensinamentos, Kardec, ao recebê-los, tratou-os de forma com bastante restrição, né? Por isso a necessidade dele de ir recebendo uma resposta, processa essa resposta, gera novas dúvidas, apresenta, e aí ele vai construindo todo esse entendimento como se dá esse processo. Então ele continua perguntando se os espíritos, depois de terem encarnado no outro mundo, podem encarnar neste sem ter antes passado por aqui. Sim, né? A gente já discutiu aqui. Existem homens que estão na Terra pela primeira vez? Pode existir, né? Não há qualquer limitação para isso. Tanto aqueles que possam ter vindo de planetas inferiores, como aqueles de planetas superiores, né? A depender do que ele precisa passar. A dificuldade maior de entender seria sendo a primeira encarnação do espírito. Não, aí teria que salvar os primitivos. Isso, aí realmente já ficaria mais difícil, porque ao estar na Terra significa que ele está dentro de uma faixa adequada para aquela evolução do planeta, né? E aí Kardec pergunta se a gente pode reconhecer por algum sinal que o espírito se encontra pela primeira vez na Terra. Não faz sentido, né? Não teria nenhuma utilidade. Para chegar à perfeição e à felicidade suprema, que é o objetivo, o final de todos, o espírito deve passar pela série de todos os mundos que existem no universo? Não, né? Se a gente entender que existem mundos de mesma característica, não há por que eu ter diversas existências na Terra e depois ter que ter diversas existências em outro planeta que vai me fornecer as mesmas experiências. Eu não estou, digamos, aproveitando isso de forma eficiente, digamos assim. A gente pode sair daqui direto para o mundo puro, né? Se a gente for... Mais ou menos, né? Aí já é um passo maior do que a perna, né? Como então explicar? O sentido que ele falou aí foi na quantidade de mundos. Por exemplo, todos os planetas que tem no universo tem vida lá, não no sentido evolucional. Os similares, né? Mundos similares. Evolucional, ele não tem necessidade de você viver, não que seja impeditivo, né? Porque de repente você não tem mais espaço aqui na Terra e tal, então vai para outro mundo para outra pessoa, não tem problema. Mas sinto que ele quis dizer aí, no sentido de que você não tem necessidade de viver em planetas similares, porque as experiências, o aprendizado seriam similares, né? Mas daí, como ela disse, de pular de versão por pulo, o salto é grande. E aí Kardec pergunta, como explicar a pluralidade de sua existência num mesmo globo, né? Aquilo que a gente vai vir discutindo. Ele está ainda naquele mesmo patamar evolutivo, é aquilo que ele precisa vivenciar, então ele continua naquele mesmo planeta, até que ele precise de novas experiências que aquele planeta não possa mais suprir, né? Os espíritos podem renascer corporalmente num mundo relativamente inferior àquele em que já viveram? Sim, a gente acabou de discutir, né? Se de repente o planeta Terra, como uma humanidade, começa a evoluir num passo tal que eu não consiga alcançar, eu posso, de repente, ser colocado a reencarnar num planeta diferente, mais adequado para aquele meu patamar evolutivo. Um amigo lá no Japão, lá no Japão, e ele dizia assim, quando ele deu o ERG para nós, né, ministrou o ERG, Gondim, e ele dizia assim, que nós deveríamos nos esforçar ao máximo para acompanhar a evolução do planeta Terra, senão seríamos promovidos a professores no mundo inferior. Sim. Aí você falou das civilizações antigas, né? Foram os professores que vieram para o mundo inferior. Por mais que a gente não alcance o grupo a que estamos inseridos, não é que a gente vai voltar para um mundo, que a gente vai encarnar num mundo inferior, perdendo todo o nosso conhecimento, né? A gente vai chegar lá, como o Tito falou,
como talvez um espírito mais evoluído que a média, né? E aí sim, lá teremos um papel de conduzir aqueles irmãos ainda para um patamar melhorzinho do que estariam, né? É tudo uma questão de referência. Nós não acompanhamos a 8ª série, mas na 7ª seremos um excelente aluno, né? Não necessariamente a gente está retrocedendo, é como se a gente estivesse ajudando outro Sim. planeta a evoluir. Sim, sim. Por não poder, talvez, mais acompanhar o seu grupo original, digamos assim, né? Porque a segunda doutrina ninguém regride, né? Não há retrocesso evolutivo, né? E a gente analisando, ainda é um ato da misericórdia de Deus. Como é que vai deixar um aluno numa sala de aula que ele sabe que ele não tem condição de acompanhar, não vai aprender nada? Sim. Aí ele pega e transfere de escola, Uhum. né, para uma escola que seja adequada à capacidade que ele tem. Que dê as aulas que ele precisa passar, né? Isso não pode também acontecer como expiação, e Deus não pode enviar os espíritos rebeldes a mundos inferiores? Os espíritos podem permanecer estacionários, mas nunca retrogradam. Aquilo que o Leonel acabou de comentar. Sua punição, pois, é a de não avançar e ter que recomeçar as existências mal empregadas, no meio que convém à sua natureza. Se o meio que convém for um planeta inferior, ou se for o mesmo planeta, aí vai depender da situação dele, né? Mas o que haveria é não regredimos. A gente pode não aproveitar as oportunidades e não evoluir, ficar naquele patamar, né? Como eu falei no começo, batendo cabeça sem conseguir dar o passo, né? Respondeu o que eu estava aqui. Acabou. Acabou, mãe. Já, tá acabando. Eu perdi. Quais são os que devem recomeçar a mesma existência? Os que faliram em sua missão ou em suas provas, né? Aqueles que não aproveitaram as oportunidades vão, pela bondade de Deus, ter outra oportunidade para cumprir o seu papel. Os seres que habitam cada mundo não estão todos no mesmo grau de perfeição? Não. É como na Terra, há os que estão mais ou menos adiantados. Apesar da gente estar dentro de uma faixa, porque estamos num mundo que tem uma determinada classificação, existe uma variação. Até porque nós estamos vivendo em sociedade para que a gente aprenda um com os outros. Se estivéssemos todos exatamente no mesmo patamar, provavelmente nós não teríamos o que aprender com o outro, né? Nós estaríamos só errando igual, né? Então, é até também um outro aspecto dessa bondade divina de nos permitir conviver com essas diferenças, né? Seja para ser puxados por aqueles que estão um passo a mais do que nós, como também para servir de apoio para aqueles que estão num passinho um pouco abaixo, né? Ao passar desse mundo para outro, o espírito conserva a inteligência que tinha aqui? Sem dúvida. A inteligência é um bem que o espírito vai levar, né? Mais na frente a gente vai também estudar um pouco a questão dos esquecimentos, e a gente vai entender melhor por que a gente não lembra de tudo. Mas alguma coisa a gente traz dessas experiências, né? Então o que a gente aprende, a gente leva para toda a nossa história, né? E aí nessa pergunta ele manda ver o que fala da influência do organismo, que é um item que está mais na frente, só para contextualizar, é que nós, como encarnados, nós estamos limitados pelo corpo que a gente tem, né? O corpo da gente limita a nossa atuação como espírito. E essa limitação é necessária para que a gente possa vivenciar essas questões que a gente tem que passar aqui na Terra. Por isso que diz que o corpo é seu templo ou seu túmulo. Sim.
Os seres que habitam os diferentes mundos têm corpos semelhantes aos nossos? Sem dúvida que têm corpos, porque é necessário que o espírito se revista de matéria para agir sobre ela. Mas esse envoltório é mais ou menos material segundo o grau de pureza a que chegaram os espíritos, né? A matéria de que é composto o nosso corpo é a matéria típica do planeta Terra, né? Não é de se esperar que em um outro planeta que tem uma outra característica de matéria hajam corpos similares aos nossos, né? Há de se discutir até a questão da forma, humanoide e tudo, mas o que acontece é que cada planeta tem sua característica material e é dela que o espírito se vale para as suas encarnações. Tentar avançar um pouco mais rápido, porque já estamos... Podemos conhecer exatamente o estado físico e moral dos diversos mundos? Nós, espíritos, não podemos responder senão na medida do vosso grau de evolução. Isso é interessante porque em diversos pontos do Livro dos Espíritos, Kardec tenta entrar mais e querer saber mais pela forma como ele estava construindo esses entendimentos. E em vários momentos os espíritos dizem, não, pare aqui, é só até aqui que lhe cabe conhecer, né? E claro, de lá para cá, algumas coisas a gente já avançou no conhecimento, né? Então, mas é de se entender que até pela nossa situação de encarnados aqui na Terra, a gente, claro, não tem acesso a todo o conhecimento, nem talvez nos seja útil nesse momento, né? Secretária 51 do Mundo Espiritual. Porque nós não temos moral para saber utilizar o conhecimento. A gente sim. vê aí a humanidade que faz com o conhecimento. Muitos dos conhecimentos ainda rasteiros, que ainda são usados de forma errada, imagine ter acesso a todo esse arcabouço de informação. Passando de um mundo para outro, o espírito passa por nova infância. A infância é por toda parte uma transição necessária, mas não é sempre tão ingênua como entre vós. O espírito pode escolher o novo mundo em que vai habitar? Nem sempre, mas pode pedir e obter o que deseja, e o merecer. Isso é interessante porque a gente vê na literatura espírita que muitas vezes nós, a depender do nosso estágio, participamos ativamente no nosso processo de planejamento encarnatório, né? Claro que uma decisão dessa de migrar de planeta já é uma decisão talvez que não esteja no nosso nível de interferência, né? Mas a gente, ao atingir determinado grau de consciência espiritual, participamos efetivamente dessas escolhas. E aqueles que não atingiram esse grau são ajudados. Alguém faz esse trabalho por eles, no sentido de permitir a eles as experiências necessárias. Isso também envolve com a questão da família, né? Porque na maioria das vezes nós escolhemos com quem a gente quer reencarnar, tanto o filho quanto o marido, dentre outros. Sim, esses processos de planejamento encarnatório muitas vezes são coletivos, né? E aí há todo um contexto que precisa ser criado para que a gente... Muitas vezes é convencido Sim. a escolher. Sim. A família. Até porque lhe é mostrado que vai economizar grande espaço, né? Economizassem algumas 10 reencarnações. Se o espírito nada pede, o que determina o mundo onde irá reencarnar? O seu grau evolutivo. Como eu falei, muitas vezes a gente não pede, nem tem condições de contribuir, mas o nosso grau evolutivo nos direciona para determinadas experiências. O estado físico e moral dos seres vivos é perpetuamente o mesmo em cada globo? Não, porque os mundos também passam por um processo evolutivo. E aí, esse processo, claro, é fruto da evolução da humanidade que habita naquele mundo. Então, ao estarmos todos evoluindo juntos, estamos também evoluindo o planeta. E aí o planeta vai passar a uma outra categoria. E nessa nova categoria, apenas os espíritos daquela faixa de categoria estariam aptos a essa encarnação, né? Então,
interessante o comentário aí do átomo ao arcanjo, né? O reino mineral, que também faz parte da evolução do espírito, para que o espírito que habita ainda no reino mineral evolua, o mineral precisa se volatilizar. Então, o mundo, também os mundos, então, com o tempo, também vão se volatilizando. A matéria do mundo também vai se volatilizando. E assim, aqueles espíritos que estão passando por aquela experiência vão seguir adiante. Até chegar nos mundos mais divinos, né, em que o espírito não tem mais necessidade da matéria. Então já há uma existência completamente isolada da matéria, ou pelo menos o máximo possível, né? Estamos chegando no final. Há mundos em que o espírito, deixando de viver num corpo material, só tem por envoltório o perispírito? Sim, é isso que a gente acabou de falar. Mundos mais avançados, o máximo de materialização que o espírito pode precisar é um perispírito, uma coisa bastante etérea, pelo grau evolutivo, pela não necessidade mais de estar submetido a essas restrições que a gente tem No livro encarnado. Expansão da Terra, os capelinos que vêm resgatar os últimos remanescentes, né, dos exilados, eles vêm encarnados. Mas chega aqui na Terra, a matéria deles é tão quintessenciada quanto o nosso perispírito. Mas não consegue fazer contato com os encarnados. Ele tem que fazer contato com os desencarnados da Terra. Muito interessante. E aí Kardec chega à conclusão de que resulta daí que não existe uma demarcação precisa entre o estado das últimas encarnações e do espírito puro. Ou seja, se é uma coisa gradativa, não há um passo final, né? um limitador. É um processo que vai paulatinamente desmaterializando o espírito, digamos assim, né? Para usar esse termo, até o ponto em que ele não mais precise de um corpo, né? A substância do perispírito é a mesma de todos os globos? Não. É mais eterizada em uns do que em outros. Ao passar de um para o outro, o espírito se reveste da matéria própria de cada um, com mais rapidez que o relâmpago. Esse é um ponto. Tem um espírito aí que diz que o espírito não pode existir sem o perispírito. Mesmo mais rápido que o relâmpago, aquele espaço de tempo, ele trocou de perispírito e ficou sem. E até porque a tendência é o espírito puro não precisar mais do perispírito. Mas não quer dizer que numa transição dessa, num átimo de tempo, ele não possa ser conduzido nesse processo, né? Mas o principal aqui é entender que nós estamos na Terra e tiramos dela toda a matéria para construir as nossas diversas camadas de corpos, né? Desde o corpo mais grosseiro, físico, até o perispírito, né? Para passar do outro mundo, ele vai ter que usar... Vai ter que usar a matéria daquele outro mundo, né? Ao sofrer essa migração de planeta, o espírito vai se apropriar da matéria daquele planeta para se reverter de perispírito ou mesmo de um corpo. Voluntariamente, pelo conhecimento dele ou sendo conduzido pelos outros. Exatamente. E para concluir, os espíritos puros habitam mundos especiais ou encontram-se no espaço universal, sem estar ligados especialmente a um globo. Os espíritos puros habitam determinados mundos, mas não estão confinados a eles como os homens à Terra. Eles podem, melhor que os outros, estar em toda parte. Uma vez atingido o estágio de espírito puro, onde não há mais qualquer ligação com a matéria, o espírito está completamente livre, né? Não há mais as restrições para uma viagem interplanetária, digamos assim, né? E pelo seu grau de adiantamento, onde ele estiver, ele pode estar onde quiser através da sua emanação, né? Então,
apesar de se entender que existam espíritos ou planetas próprios dos espíritos puros, eles não estão presos a nenhum planeta, né? Aí uma vez eu entrei num debate legal sobre os viajantes no espaço, os astronautas. O cara é totalmente obsediado. Aí ele sai do planeta Terra na nave espacial. Os obsessores vão juntos. Velho. Aí filosoficamente, isso dá um trabalho danado para poder conseguir compreender. Filosoficamente seria possível. Mas pela regra que a doutrina espírita explica, só se a nave passasse a ser considerada por ela como um planeta móvel. Senão eles estão ligados ao planeta Terra, os desencarnados. Estão ligados ao planeta Terra e não conseguem sair. Teoricamente, isso dá um debate gigantesco. Mas aí teria que se desligar também da Terra, né? Enquanto nós estivéssemos encarnados, estaríamos ainda ligados a ela. Bom, pessoal, assim a gente encerra esses 3 primeiros tópicos, né? O capítulo é bem grande e certamente a gente vai ter que ter outras oportunidades para complementar. Então, se vocês tiverem alguma dúvida... Próximo é o Cauê, né? Próximo é o Cauê, depois é o Leonel. Bom, então a Fran, bota a Fran na fila também. Bom, então agradeço a atenção de vocês e para mim é sempre um prazer muito grande estar aqui com vocês. Obrigado.